Olá, eu sou a professora Gisele Ramos e nesta aula eu estarei falando sobre o volume do paralelepípedo, o volume do cubo, as unidades de medida de volume e a relação delas com o litro, além de resolver diversos exercícios sobre esse assunto. Vamos lembrar primeiro o que é um paralelepípedo. O paralelepípedo é um sólido geométrico que possui todas as suas faces retangulares. O paralelepípedo também pode ser chamado de bloco retangular. E o cálculo do volume determina o espaço que aquele sólido ocupa. Então, para você calcular o volume de um paralelepípedo, basta você multiplicar as três dimensões desse sólido. Todo bloco retangular possui três dimensões: comprimento, largura e altura. Ao realizar o produto, ou seja, a multiplicação entre essas três dimensões, você encontra o volume, o espaço ocupado por este sólido. Então, nesse exemplo aqui bem simples, eu calcularia o volume realizando a multiplicação de 4 centímetros por 2 centímetros por 3 centímetros. E eu vou fazer aqui duas observações. Primeiro, a ordem com que você multiplica essas dimensões não importa, tá? Não precisa ser nessa ordem, porque na multiplicação a ordem dos fatores não altera o produto. Além disso, outro fato importante é que você tem que verificar se essas três dimensões estão com a mesma unidade de medida. Aqui estão, né? Centímetros, centímetros e centímetros. Você só pode realizar essa multiplicação se esses números estiverem com a mesma unidade de medida. Caso não estejam, será necessário realizar a transformação entre as unidades. Você vai escolher uma das unidades e vai colocar todas as três dimensões nesta mesma unidade de medida. Se você não sabe realizar essas transformações, eu já tenho um vídeo aqui no canal falando sobre isso e vou deixar o link aqui na descrição e também no card, se você precisar. Então, aí você vai realizar a multiplicação. 4 vezes 2, 8, vezes 3, 24. E qual é a unidade de medida aqui no final do volume? Aqui vai ficar em centímetros cúbicos. O volume é sempre dado em cúbicos, tá? Então, se for metros, você vai colocar metros cúbicos. Se for em decímetros, decímetros cúbicos e assim por diante. Aqui, como as unidades foram dadas em centímetros, então o volume ficou em centímetros cúbicos. Vamos resolver uma situação, problema aqui, que envolve o volume do paralelepípedo. O volume de uma piscina com a forma de um bloco retangular é de 120 centímetros cúbicos. O comprimento da piscina é de 8 metros e a largura é 5 metros. Qual a medida da profundidade dessa piscina? Olha, nesse caso aqui, foram dados duas dimensões da piscina, que foi comprimento e largura, mas não foi dada a profundidade, que é, no caso, a altura, né? Mas foi dado aqui já o volume, que é de 120 centímetros cúbicos. Como que eu vou descobrir a terceira dimensão? Ao realizar a multiplicação do comprimento pela largura, pela profundidade, aqui eu vou representar pela letra X, eu encontro o volume, que é de 120. Agora, se eu realizar essa multiplicação aqui, ó, 8 vezes 5, 40. 40 vezes x é igual a 120. Então, 40 vezes a profundidade dá 120. Qual é o valor, então? Qual o número que se encaixa aqui? Seria o 3, né? Mas se você quiser fazer por equação, basta você passar o 40 para o outro lado dividindo, né? Então, fica x igual a 120 dividido por 40, x é igual a 3. Significa, então, que a profundidade dessa piscina é de 3 metros. Mas não necessariamente eu preciso utilizar a equação, né? Basta pensar que número que vezes 40 dá 120. Nesse caso, são 3 metros. Então, aqui, observem que eu não coloquei metros cúbicos, pois aqui não é o volume que eu estou descobrindo, e sim uma das dimensões, a profundidade, que representa a altura do bloco. E no caso do cubo, né? Vamos lembrar aqui que o cubo é um paralelepípedo também, mas as dimensões dele são todas iguais, né? Tem medidas iguais. Então, ele é chamado de cubo, é um sólido especial, recebe um nome especial.
Então, para eu calcular o volume desse sólido, basta eu realizar também a multiplicação entre as três dimensões, que na verdade são iguais. Então, eu vou colocar o 2,5 vezes 2,5 vezes 2,5. Eu posso também colocar o 2,5 elevado ao cubo, que representa a mesma coisa, né? O 2,5 multiplicado por ele mesmo 3 vezes. E aí eu vou fazer esse cálculo. Vou colocar aqui, ó, 2,5 vezes 2,5, vou multiplicar. 5 vezes 5, 25. Aqui 10 com 2, 12. 2 vezes 5, 10, sobe 1. 2 vezes 2, 4, com 1, 5. Vou somar aqui. E agora eu vou pegar esse resultado e vou multiplicar, aqui a vírgula fica aqui, né? E vou multiplicar novamente por 2,5. Por que a vírgula se encaixa aqui, para quem não lembra? Porque na multiplicação, você conta o número de casas que tem decimais nos dois fatores e coloca aqui, né, o total dessa quantidade aqui no resultado. Então, agora eu vou fazer 6,25 multiplicado por 2,5. 5 vezes 5, 25, sobem 2. Aqui 10 com 2, 12, sobe 1. 5 vezes 6, 30, com 1, 31. Agora, 2 vezes 5, 10, sobe 1. 2 vezes 2, 4, com 1, 5. 2 vezes 6, 12. E aí eu vou somar. Vai ficar 5, 2, 6, 5 e 1. Eu tenho 1, 2, 3 casas. Então, fica 15, volume é igual a 15,625. Nesse caso, são centímetros cúbicos, porque as unidades de medida aqui estão em centímetros. Vamos falar agora das unidades de medida do volume. Então, a unidade de medida do volume, né, pelo Sistema Internacional de Medidas, é o metro cúbico, é a unidade padrão de medida de volume. Agora, vamos entender aqui qual a relação do metro cúbico, do decímetro cúbico, do centímetro cúbico com o litro. Olha, dado um cubo que tenha aresta medindo 1 decímetro, o volume desse cubo será dado por 1 vezes 1 vezes 1, que é a mesma coisa que 1 decímetro cúbico, certo? Né? Multiplicando as três dimensões. Nós sabemos que um metro tem 10 decímetros. Então, 1 metro cúbico teria quantos decímetros cúbicos? Bom, 1 metro cúbico é um cubo que tem aresta medindo 1 metro ou 10 decímetros. Então, imagine que aqui fosse 10 decímetros. 10 vezes 10 vezes 10 daria 1.000 decímetros cúbicos. Então, significa que 1 metro cúbico é a mesma coisa que 1.000 decímetros cúbicos, é igual. Agora, vamos lembrar também que 1 decímetro tem 10 centímetros. Então, um cubo igual a esse aqui, com aresta de 1 decímetro, que tem volume de 1 decímetro cúbico, é a mesma coisa que um cubo de 1.000 centímetros cúbicos. Por quê? Porque 1 decímetro é a mesma coisa que 10 centímetros. Então, 10 centímetros vezes 10 centímetros vezes 10 centímetros dá 1.000 centímetros cúbicos. Então, 1 decímetro cúbico é a mesma coisa que 1.000 centímetros cúbicos. Onde eu quero chegar com isso? Nessa relação aqui. Sabemos que um cubo de 1 decímetro de aresta, ou seja, de volume 1 decímetro cúbico, contém 1 litro. Ele tem capacidade para 1 litro. Então, como que eu vou relacionar, né, o litro com paralelepípedos e cubos que tenham arestas dadas em metros, em centímetros? Então, primeiro eu vou transformar, né, de metro para decímetro, que aí eu vou saber a quantidade de litros. E também de centímetro para decímetro, sabendo que 1.000 centímetros cúbicos é a mesma coisa que 1 decímetro cúbico. Então, significa que um cubo que tenha 1.000 centímetros cúbicos de volume, ele tem capacidade para 1 litro, né? Porque ele é equivalente a um cubo de 1 decímetro cúbico de volume. Da mesma forma, eu posso relacionar um cubo que tem 1 metro cúbico de volume, né? Ou seja, um cubo que tenha aresta medindo 1 metro. Olha, se ele tem 1 metro cúbico de volume,
um metro cúbico é a mesma coisa que 1000 decímetros cúbicos. Então, 1000 decímetros cúbicos equivalem a 1000 litros. Por que 1000 litros? Porque cada 1 decímetro cúbico tem 1 litro. Então, 1000 decímetros cúbicos tem 1000 litros. Essa é a relação, então, entre unidade de medida de volume e litro. Eu tenho um vídeo aqui no canal onde eu explico somente sobre essa relação, com todos os detalhes e vários exemplos. Se você tiver dúvida ainda sobre esse assunto, eu vou deixar o link aqui na descrição e também do card, é só você acessar. Qual é o volume em decímetros cúbicos de um cubo cuja aresta mede 2 metros? Então, imagine um cubo onde cada aresta tem 2 metros, mas a resposta está sendo pedida aqui, ó, em decímetros cúbicos, nem foi em litros não, mas quando você já transforma, né, essa medida da aresta para decímetro, você vai encontrar o resultado em decímetros cúbicos. E se você quiser transformar para litros também, é bem fácil, né, porque 1 decímetro cúbico equivale a 1 litro. Então, quando sua resposta sai em decímetros cúbicos, aquele número também já representa a quantidade de litros. Então, vamos lá. 1 metro é equivalente a 10 decímetros. Se eu tenho, então, uma aresta de 2 metros, significa que essa aresta tem 20 decímetros. Pronto, eu já sei que a aresta, ou seja, cada dimensão ali do cubo tem 20 decímetros. Vamos calcular o volume já em decímetros. 20 decímetros vezes 20 decímetros vezes 20 decímetros, tá? Vamos calcular já com a unidade correta. 20 vezes 20 dá 400. 400 vezes 20 vai dar 8.000. 8.000 decímetros cúbicos. Então, eu já respondi essa questão, olha. O volume em decímetros cúbicos são 8.000 decímetros cúbicos. E se eu quiser também colocar essa resposta aqui em litros, eu sei que são 8.000 litros, porque a quantidade de litros corresponde à quantidade de decímetros cúbicos. Mais uma questão. Calcule o volume da seguinte figura em centímetros cúbicos. Então, foi dado aqui um paralelepípedo onde cada dimensão está com uma unidade de medida diferente, olha, centímetros, decímetros e metros. E a resposta tem que ser dada em centímetros. Então, eu vou transformar as outras unidades para centímetros também. Vamos lá. Sabemos que 1 metro tem quantos centímetros? 100 centímetros. Para eu transformar de metro para centímetro, basta eu multiplicar por 100. Então, essa unidade aqui que está 0,2 metros, eu vou multiplicar por 100, que eu vou descobrir quanto ela vale em centímetros. Ao multiplicar por 100, basta eu andar com a vírgula 2 vezes para a direita. Então, olha só, estava 0,2. Essa vírgula sai daqui e anda 2 vezes para aqui. Vai ficar 20 centímetros. Esse zero aqui passa a não ter mais nenhum efeito. Agora, vamos ver aqui o 1,5 decímetros. Sabemos que 1 decímetro tem 10 centímetros. Então, eu tenho aqui 1,5 decímetros. Para eu transformar para centímetros, basta eu multiplicar por 10. Então, vou realizar aqui essa multiplicação. Vai ficar 15 centímetros, porque é só eu andar com a vírgula uma vez para a direita, fica 15 centímetros. Agora, o 30 aqui já está em centímetros, eu vou calcular o volume. Vai ficar 20 centímetros vezes 15 centímetros vezes 30 centímetros. Né? As três unidades estão em centímetros. 20 vezes 15, que dá 300, e 300 vezes 30, que vai dar 9.000 centímetros cúbicos. Então, coloquei a resposta aqui como solicitado em centímetros cúbicos. E para fechar essa aula, vamos realizar mais esse exemplo. O volume máximo de água que pode ser colocado na caixa é... Então, eu tenho novamente aqui um bloco retangular com as três dimensões dadas em metros, 1,20 metros, 1 metro e 0,80 metros. O volume máximo de água que pode ser colocado na caixa é... As respostas aqui estão em litros, então eu vou transformar primeiro essas unidades aqui para decímetros. Por quê? Porque lá no cálculo do volume, quando eu encontro o resultado já em decímetros cúbicos, aquele número já representa a quantidade de litros. Então, vamos pensar o seguinte:
1 metro tem 10 decímetros. Então, para eu transformar de metro para decímetro, basta eu multiplicar por 10. Então, ao multiplicar aqui por 10, a vírgula anda uma vez para a direita, fica 8,0 decímetros, ou simplesmente o 8. Aqui também, ao multiplicar por 10, a vírgula vai andar uma vez para a direita. Então, fica 10,0 decímetros. E aqui, a vírgula também vai andar uma vez para a direita e vai ficar 12,0 decímetros. Pronto, transformei todas as dimensões para decímetros e agora vou multiplicar. Esse vírgula zero não vou colocar no cálculo porque não altera em nada, né? Não faz diferença. Então, vou colocar 8 vezes 10 vezes 12. Então, o volume será dado por 8 vezes 10 dá 80, 80 vezes 12, que é 960 decímetros cúbicos. Isso representa 960 litros. Alternativa C. Bom, então eu vou ficando por aqui. Eu espero que você tenha entendido, que você tenha gostado dos exemplos. Se esse vídeo te ajudou, clica aí no gostei, se inscreva no canal se ainda não for inscrito e compartilhe esse vídeo com aquele amigo que você sabe que está precisando desse conteúdo, que estuda com você, da sua escola, da sua turma. Bons estudos e até a próxima aula!